Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Vamos seguir a nossa leitura, Judas capítulo de número 1, versículo de número 19. Lembrando, se você não tiver vergonha dessa mensagem, se você não tiver vergonha de alguém saber que você está assistindo esses vídeos, compartilha com alguém, me ajude a ajudar mais pessoas. O que eu estou fazendo é apenas ler as escrituras e meditar sobre ela, tá bom? Nos ajudando a pensar. Versículo de número 19, lembrando, nós estamos aqui falando sobre agora a exortação de Judas com relação aos irmãos, falou, olha, vocês lembrem-se do que disse os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que os falsos mestres, eles andam segundo a sua própria paixão, são escarnecedores, e no 19 vai dizer, são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito Santo. São estes que promovem divisões sensuais e que não têm o Espírito Santo. Então veja bem, eles, vou ler em outra versão, diz, estes são os que causam divisão entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Então eles acabam vivendo de forma que primeira coisa, eles promovem divisão. Eles são fofoqueiros, causam contendas, eles gostam do buchicho, eles gostam de saber realmente da vida dos outros, são mexeriqueiros, eles gostam realmente de causar divisão. É por isso que você vê, então, que tem pessoas, por exemplo, na internet, que eles não estão preocupados em edificar a vida de ninguém, eles querem causar, como é que fala? Engajamento. Aí, para causar engajamento, eu vou citar o nome de alguém. Aí, cito o nome de alguém. Aí, outros, quem gosta, comenta. Quem não gosta, comenta. E isso chama-se engajamento. Para a época de Judas, Judas está dizendo, esses homens, eles causam divisão. Eles entram no meio da festa de vocês, no meio do povo de Deus e causam divisão. Irmãos, preste bem atenção. O diabo é quem divide. Esses homens, eles não estão preocupados, eles estão preocupados em dividir, rachar. Eles estão preocupados em pegar, por exemplo, aqueles que estão fracos e tirar do meio do povo de Deus. E veja, eles vivem conforme o desejo da sua alma, sensuais, ou seja, a sua própria paixão, aquilo que eles querem. E é importante você entender que Judas vai dizer que eles não possuem o Espírito. E o Espírito aqui está com E maiúsculo. Então, eles não têm o Espírito Santo. Então, é possível eu fazer parte de uma igreja e não ter o Espírito Santo? Total. É possível pregar e não ter o Espírito Santo? É possível. Quantas pessoas estão pregando e não têm o Espírito Santo? Quantas? Quantas pessoas, por exemplo, estão dentro das igrejas e não têm o Espírito Santo, cantam, dançam, fazem tudo, mas não têm o Espírito Santo? Eles pensam neles primeiro. Eles querem a divisão. Eles querem atrapalhar. Eles querem a futrica. Eles querem a briga. Eles nunca foram crentes, porque eles não têm o Espírito Santo. Eles não conheceram o Espírito Santo. O alvo dele são os crentes neófitos, os crentes que ficam titubeando. Então, se você hoje, por exemplo, está titubeando, está fraco, está iniciando, eu só posso dizer para você, busque sabedoria do alto, para que você não caia nessa conversa de que esses falsos mestres têm produzido e têm atrapalhado o caminhar, principalmente dos falsos mestres, ou dos neófitos na fé, dos novos na fé, tá? E ele tem causado o quê? Divisão na igreja. Como assim? Você vê hoje, por exemplo, nós trabalhamos há anos ensinando a igreja, e de repente chega uma pessoa e fala assim, pastor, teve um outro pastor, num corte de 1 minuto, ele falou isso. Eu concordo com ele. Aí você vai falar, meu irmão, você vai se basear num corte de 30 segundos, 1 minuto? Vou.
porque o que ele fala tem sentido. Então, às vezes você está ali anos construindo, lendo a Bíblia, explicando, aí às vezes chega um falso mestre, sem o Espírito Santo, e eles começam a contar fábulas. Você já deve ter visto algum corte de alguém contando fábula. Fábula, por exemplo, você sabe por quê que o Chaves é isso? Sabe por que você não pode pôr sacola no chão de compra? Aí você fica assim, pior que faz sentido, irmão. Nós estamos construindo e ensinando as pessoas há anos. Aí as pessoas, às vezes, elas se dividem por causa de 30 segundos, 1 minuto. Mas uma coisa que nós podemos deixar, por exemplo, para aqueles que são fiéis às Escrituras, é que quem é fiel à Escritura não se abala por causa disso, não. Não se titubeia por causa disso. E pastores, por exemplo, que têm compromisso com a Escritura, ele não tem medo de falso mestre, porque ele continua ali fiel à Escritura, e nós sabemos que o Senhor vai buscar quem é fiel às Escrituras dele. Então, veja, eles promovem divisões, são sensuais, tá? Ou andam conforme as suas paixões, e não têm o Espírito. Não sei se você se lembra, Provérbios vai dizer que Deus, ele odeia 6 coisas. A 7ª, ele detesta aqueles que colocam divisão entre os irmãos. Então fica aí a dica. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.